Estamos iniciando mais um projeto Memória Política de Nova Friburgo pela Academia Friburguense de Letras e com a colaboração do coordenador Jorge Carvalho. E hoje o nosso entrevistado é Lúcio Flávio. Lúcio, seja muito bem-vindo a esse projeto. Eu sei que a gente vai falar muito sobre a história política de Friburgo, mas antes eu gostaria que você se apresentasse. Você começou não vou dizer assim entrar na política, mas a trabalhar na prefeitura e depois você trabalhou na Câmara, através do governo do Amâncio, não foi? Sim, sim. O doutor Amâncio foi quem me contratou para a prefeitura. Naquela época tinha temporários, né, uma categoria de funcionários que eram chamados de temporários. E eu entrei com o doutor Amâncio, e no final do governo do doutor Amâncio, o Vanor foi eleito prefeito e teria prometido aí em praça pública que o primeiro ato dele seria me mandar embora da prefeitura de desavença política com meu pai. Vanor Tassara Moreira, que tinha sido eleito prefeito em 1963, isso? Só para a gente situar, quando você entrou no governo do Amâncio, foi o primeiro mandato dele? Não, doutor Amâncio já era prefeito. Já era prefeito. Acho que é segundo mandato do doutor Amâncio. Então a gente pode falar bem sobre a gestão dele. Como é que foi a gestão do Amâncio? O doutor Amâncio foi aquele, vamos dizer, eu sempre digo que o doutor Amâncio trabalhava no varejo. Quer dizer, o doutor Amâncio foi um prefeito quase que um síndico de edifício, né? O doutor Amâncio cuidava da cidade, cuidava dos problemas quase que diários que uma prefeitura tem. Já o Heródoto já era um prefeito que tinha uma visão mais à frente, não querendo condenar os dois, porque a minha participação na política friburguense foi em virtude da função que eu tive depois na Câmara Municipal, que eu fui o secretário-geral da prefeitura, da Câmara Municipal, e me relacionava com esses prefeitos todos nesse tempo. Quem era assim na gestão do Amâncio, um homem, porque geralmente o prefeito ele tem um homem forte de governo. Quem era na ocasião? O homem forte da prefeitura que era famosíssimo na época, lá naqueles anos de 1960, era Walter Azevedo, que era meu padrinho. Ele foi meu padrinho, ele me ensinou muito de política e de convivência, preferencialmente de relacionamento com pessoas, relacionamento com políticos. E o Walter era um expert, era um homem que trabalhava na sombra, era um Zé Dirceu. Zé Dirceu do Lula era o Walter. Né? Ele tinha, qual era o cargo dele na ocasião? Ele era secretário-geral da prefeitura. Geralmente é um cargo que... E ele que mandava. O pessoal falava que ele mandava mais que o prefeito. E era uma pessoa difícil, era uma pessoa de rompante e de falar na cara... De chegar e destratar era uma pessoa direta, muito direta. Ele era de Friburgo, como é que foi a entrada dele na política? Eu não sei, mas ele veio para Friburgo, até lembrado pelo Jorge, ele veio para Friburgo para curar a doença, que aqui em Friburgo, naquela época, era Friburgo e Campo do Jordão, tuberculose, né? Tuberculose. Ele era locutor de rádio lá da Rádio Jornal do Brasil, acho. Tinha uma voz possante. Então foi a primeira atuação dele na política e você falou que era ele quem ele que mandava, né? Mesmo no governo, né? Como as pessoas também falavam que quem mandava na Câmara era eu, não era, né? Quem mandava era sempre o presidente da Câmara. Jorge foi presidente, ele sabe disso. Nunca passei por cima de nenhum. E nesse período... O Walter Azevedo, desculpe te interromper, mas só para não perder essa linha, o doutor Amâncio era muito habilidoso, né? O doutor Amâncio
Ele sabia lidar nas diversas classes sociais do município. Ele transitava bem. Nunca perdeu uma eleição? Nunca perdeu. De vereador a deputado federal. Ele ganhou todas as eleições. Acho que foi o único político invicto da nossa história, né? E o doutor Amâncio era muito habilidoso e tinha dificuldade de falar não. E o Walter falava por ele. Seria isso? Não, o prefeito, doutor Amâncio sendo médico, e médico naquela época era super ocupado, né, que eram poucos os médicos. Ele era tisiologista, né? E o doutor Amâncio, então, tinha um horário restrito, tinha que tratar da medicina e da prefeitura. Então, ele deixava o Walter, dava poderes ao Walter para resolver essas coisas pequenas. Então, daí essa fama que quem mandava era o Walter, mas não era. O Walter tinha um profundo respeito também para o doutor Amâncio. Embora no final da vida tenha um... O Walter Azevedo rompeu com o Amâncio quando o Amâncio ganhou a eleição em 66, do César Guinle, e nomeou Paulo Azevedo secretário-geral. Confere isso, eu sempre ouvi dizer isso. A origem que pode... naquele momento o doutor Amâncio preteriu o Walter Azevedo, que seria o secretário natural. E lançou o Paulo, que era um advogado recém-formado, sobrinho dele, estava chegando de Petrópolis. Empolgado, trabalhador, com boas visões. E teria ali começado, vê se você confirma isso, teria começado ali um rompimento de um determinado grupo que existia oriundo do PSD e com o advento da ditadura militar virou MDB. Pode ter sido. A origem, com certeza, pode tem seu início nessa escolha do Paulo para secretário e não o Walter. Aliás, era Walter Azevedo, mas não tinha nenhum parentesco com... Não tinha parentesco. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu tenho uma dúvida em relação a... Janaína me perguntou outro dia, eu não soube responder. Doutor Amâncio foi vice do Feliciano. Foi, né? Foi vereador. Vereador, depois vice-prefeito, a votação era independente. Votava-se no vice-prefeito e no prefeito, não era chapa única. Não era chapa única. Depois, doutor Amâncio foi prefeito sucedendo o Feliciano. E ele disputou com quem? Foi com o Miller? O doutor Amâncio? Na primeira eleição dele. Você tem essa informação? Não tenho. Porque a segunda ele ganhou do César Guinle. A primeira não foi o Miller, não. Não foi o Miller, não? Não, acho que o Miller já tinha abandonado a política. Mas foi alguém indicado por esse grupo, né? Essa polarização que hoje tem no plano nacional, aqui em Friburgo sempre teve, né? Historicamente, que era Galdino contra Dante, Amâncio contra Heródoto, Feliciano contra Amâncio, e essa polarização em Friburgo sempre teve. E teve até uma época que o PTB ameaçou, né, se havia a terceira via, com Messias, Dona Laura, mas essa polarização sempre houve. Lúcio, o que caracterizou a gestão do Amâncio? Porque geralmente um prefeito ele tem um foco. Foi a saúde, já que ele era médico, ou foi educação? Não, principalmente calçamento. O doutor Amâncio calçou, né? Doutor Amâncio calçou a cidade toda. Eu sou nascido em 44, a minha rua é ali atrás do nascimento, atrás da igreja luterana, aquela avenida ali, era tudo terra. E doutor Amâncio calçou essa cidade toda, acabou com a poeira que era dos ônibus. O Dante Laginestra também fez bastante obra de infraestrutura. Né? O Dante Laginestra, a Friburgo deve o sistema d'água, a captação d'água, né? Bem antes de se falar em saneamento, as coisas todas, o Dante foi um prefeito que cuidou disso, embora eu nessa época ainda não tinha
noção nenhuma política, que eu era Agora bem é jovem. interessante voltar um pouquinho e falar do seu pai, porque seu pai, ele... talvez você tenha entrado um pouquinho para a política por influência do seu pai, que foi vereador, né? O meu pai sempre desejou que eu fosse o sucessor dele, tanto na política quanto até na fábrica de renda onde ele trabalhou durante esse tempo dele todo. E eu sempre procurei me desvencilhar dele, não desvencilhar de família, mas não seguir a trajetória dele, porque meu pai sofreu muito. Meu pai hoje está em voga, né? Meu pai era preto, né? Meu pai era filho, minha avó era negra mesmo. E sobre isso eu ia te perguntar, por exemplo, eu tenho umas imagens, até eu preciso te mandar, da inauguração do busto do Emil Cleff, lá na fábrica Ipu. Seu pai apareceu em várias fotos e discursando também. Papai tinha essa dom da oratória, né? Dom, papai falava bem, papai fez Ele sofreu preconceito com relação... Olha, não era tão arraigado quanto é hoje, né? Hoje está... Talvez existisse e não houvesse essa divulgação toda. Mas ele certamente sofreu, sim. Como eu sofri também, por ser filho dele. Eu também tive algumas... Eu conheci muito o seu Batista, João Batista da Silva, era muito amigo do seu pai. Muito amigo. E ele tinha uma característica interessante, ele transitava bem em todos os setores da cidade. Talvez fosse ele o único que conseguisse frequentar ao mesmo tempo e participar das diretorias e dos conselhos da Euterpe e da Campesina. Isso até... era uma coisa inadmissível. Ou o sujeito era Euterpe ou era Campesina. E ele conseguia, com o trabalho dele, a habilidade, ele foi vice-prefeito do Vanor. No Vanor, também eleito em chapas diferentes. Diferente. O Vanor ganhou do Álvaro de Almeida, não foi isso? Foi, Messias, Álvaro. E o Vanor foi afastado pelo golpe de 64, logo nos primeiros dias do golpe. Reza a lenda que o grupo do Heródoto, que ele comandava e tinha ascendência, articulou junto aos militares para prender e caçar o mandato do Vanor. Confere isso. E aí chamaram o doutor Demerval. A história é que o doutor Demerval, que o Vanor iria ser preso, e o doutor Demerval assumiu o compromisso do Vanor renunciar para não ser preso. Que o Vanor tinha arranjado. O Vanor era destemperado, né? Vamos dizer assim. O Vanor tem a célebre passagem do Vanor que, quando desativaram a Leopoldina, o Vanor veio na frente do trem, na locomotiva na frente, então aquilo desagradou muito os militares na época. Parece que ele fez um discurso na Rádio Friburgo, isso, e no dia 1º de abril, mandou hastear a bandeira aqui do lado, né, da bandeira a meio pau. E os dois funcionários, coitadinho. A prefeitura era aqui. Chico da Campesina, né? Da Euterpe. Chico e seu Honório, eles foram presos, porque puseram a bandeira a meio pau, por ordem do Vanor. Então o Vanor era totalmente contra a revolução, ou o golpe, como se fala. E ele hostilizava mesmo os militares. E você sabe que o Chico pagou caro por isso. Pagou, e o seu Honório também. Porque depois o Heródoto assumiu, e o Chico era... Qual foi a história do Chico? O Chico era um trombonista da banda Euterpe, tio do Gilberto, que até hoje é músico da banda, família Pinheiro. E o doutor Feliciano era o prefeito. E na Vila Nova
descia uma lama daquele morro lá da fundação, um negócio impressionante, atolava aquilo tudo ali. E o doutor Feliciano foi lá ver os funcionários da prefeitura trabalhando e o Chico estava na enxada, puxando lama. Aí o doutor Feliciano olhou para ele e falou: ô menino, você não é músico da Euterpe? Sou, sim, senhor, sou sim, senhor. Ele era muito humilde, né? Então você não é uma pessoa para trabalhar na enxada. Você amanhã me procura no gabinete. Porque vai que a banda precisa tocar de repente e vai te achar onde? E colocou ele como ajudante de ordens no gabinete. E aí, doutor Amâncio ganhou a eleição, o Chico continuou. Aí esse fato aí, dele colocar a bandeira meio pau, quando Heródoto assumiu no golpe, botou o Chico na enxada de novo. Não sabia desse detalhe, não. Colocou o Chico de novo com braçal. Qual era o nome dele todo? A gente tava Chico. Francisco Pinheiro, não é? Francisco Pinheiro. Acho que era Pinheiro, sim. Chico Preto, né? Hoje dava até. Bom músico, era uma figura educada, alegre, né? Essa ocasião que houve esse golpe aí do Heródoto em relação ao Vanuo, você estava em que momento na política? Eu já era da Câmara. Ah, você já estava na Câmara Municipal. E eu tenho que fazer um registro aqui também, que meu pai participou muito dessas negociações. Da saída do Vanuo. Seu pai era vereador. Não sei, papai era vereador e era contra o Vanuo. Mas papai tinha um respeito e uma amizade muito grande com o doutor Demerval. Então, papai intercedeu lá no sanatório, onde ele foi encaminhado, né? Todos os vereadores foram lá. Sanatório Naval. Ele participou muito dessas demarchas entre os poderes públicos e o sanatório, né? E papai teria tido uma participação muito importante para o Vanuo não ter sido preso. Como é que foi nem caçado. E como é que foi, de um modo geral, essa negociação da Câmara com o regime militar sob a... Sanatório Naval, que representava as forças ditatoriais naquele momento. Naquele momento. E tinha um oficial graduado no sanatório que tinha mais uma participação política, que era o doutor Ademar, né? Ademar, ele conhecia a política em Friburgo, até falaram que ele ia ser candidato. Chegaram a falar no interventor para Friburgo. Interventor, isso. Aí o Heródoto pulou, né? Porque tirava a vaga dele. E importante foi o doutor Demerval, porque o doutor Demerval talvez tenha sido o maior friburguense uma pessoa muito reconhecida pela de todos os tempos. Foi um homem que parou a cidade quando morreu. As fábricas decretaram feriado para os funcionários das fábricas. Olha que operário de fábrica, se faltasse era descontado. As fábricas pararam daqui da matriz até o cemitério, aquela multidão. Temos vídeo disso, né? O comércio todo fechando, a hora que o corpo do TP passou. E naquele momento, Janaína, o doutor Demerval tinha sido lançado pelo Amaral Peixoto e pelo doutor Amâncio, a candidato a deputado federal. Que o Friburgo não teve. Mas ele não foi eleito? Ele faleceu antes. Eu só queria deixar claro para as pessoas que estão nos ouvindo que o doutor Demerval era pai do Vanuo, né? Pai do Vanuo. Ficou bem claro para entender. O pessoal mais antigo sabia disso. A gente fala com... Os novos vão ouvir a gente. Então, o fato do Vanuo ter sido filho do doutor Demerval Barbosa Moreira, que era um médico
médico dos pobres, super conceituado, muito querido, como você Foi falou. eleito por ter sido... O Vanuor ganhou a eleição porque era filho do Dr. Demerval. Porque era filho do Dr. Demerval. Senão não ganharia, não, porque o Vanuor era de rompante, o Vanuor era uma pessoa... E aí aconteceu uma situação pós o golpe e a sociedade friburguense trabalhando para que o Vanuor não fosse preso, porque seria uma ofensa ao pai, né, Lúcio? Sim. Seria uma ofensa ao pai, e conseguiram segurar um pouco os militares nesse sentido. E aí o que aconteceu? Politicamente, o doutor Demerval não era próximo ao doutor Amâncio. Acabaram os partidos pelo ato institucional número 2. Criaram-se a Arena e MDB. E aí o doutor Vanuor e o doutor Demerval se juntaram ao doutor Amâncio no MDB. E formaram um grupo fortíssimo, né, Lúcio? Isso. Que não perdia a eleição. Agora, eu gostaria de registrar também que foi meu pai, isso eu tenho certeza absoluta, foi meu pai que intercedeu para que seu Francisco Bravo, muito conhecido como Chiquinho Pimpão, não fosse preso também. Ele era vereador pelo Partido Comunista? Comunista. Certo. E o Chiquinho, seu Francisco morava na rua Bravo, General Osório. Papai intercedeu junto ao sanatório, pegou um compromisso do Chiquinho de renunciar para não ser preso, porque a repressão era muito forte. Muito forte. E aqui na Câmara, por exemplo, eu cito que no dia 1º de abril, alguns vereadores tentaram invadir a Câmara para arrancar documento. Entendi. Que tem no livro o fato dos vereadores terem aprovado uma moção de restrita solidariedade ao Jango pelo comício do dia 13 de maio, famoso. Na Central do Brasil. E esse ofício chegou lá em Brasília. E lá em Brasília não abriram o ofício, porque estava dirigido ao João Goulart. Eles não abriram o ofício, carimbaram, dizendo que aquele carimbo padrão, dizendo que o signatário não era, o destinatário não era mais o presidente, e devolveram. E era um voto de estrita solidariedade, de apoio ao Jango. Quer dizer, se eles tivessem aberto aquele envelope lá, o Friburgo teria 13 vereadores cassados, certamente. Isso é um fato pitoresco. Nessa ocasião, a Câmara não foi desfeita, né? Não. Só teve... Passaram no caso, o Chiquinho Pimpão, que era do Partido Comunista. Só. E os outros sindicalistas, que eram Newton D'Angelo, eu acho que... Tinha outros sindicalistas. Tinha o China, não tinha? China. Zé Luiz Caetano. João Luiz Caetano, China. Também foi afastado, né? Não. Não foi, não? Não, foi só seu Bravo, seu Chiquinho. Que era uma figura dócil, não uma pessoa... uma figura maravilhosa. Família dele, família Bravo, todos euterpistas. As irmãs dele sempre lá na... Eu entrevistei a irmã dele. Isso. Eu já entrevistei. Mas eu Janaína, embora nunca fui político, nunca assinei por nenhum partido político, eu vivenciei, por ser diretor da Câmara, eu participei de muitos episódios políticos aqui em Friburgo. Seu Teles de Matos era vereador, José Teles de Matos, também. Um grande amigo de meu pai. Uma pessoa boa também, seu Teles de Matos. Agora, Lúcio, no golpe de 64, puniram o Celso Fuli também, né? Que ele não pôde se candidatar na eleição seguinte. O Celso era foi vereador mais votado durante a função de... E era uma pessoa muito visada. Social muito grande. Muito né? grande. E nunca se impôs. Eu acho que o Celso tinha tudo para ser
para crescer, e ele sempre trabalhou muito rasteiro, como a gente se fala, quer dizer, ele nunca fez valer o poder de votos que ele tinha. Ele era meu vizinho na rua Santo Inácio, a casa dele, todo dia era uma fila, 20, 30 pessoas em busca de remédio, de encaminhamento. O Celso tinha um trabalho social muito grande, nesse setor. E a ditadura o afastou, não sei porquê, que ele só pôde ser candidato de volta em 1970. Ele ficou um período afastado. E esses impedimentos não eram oficiais, né? Ele nunca recebeu nada dizendo que ele não podia ser candidato, mas ele era sempre aconselhado. Vinha as ameaças. Ô, Lúcio, como é que foi esse day after, após esse golpe do Heródoto? Como é que foi o governo dele? Um governo autoritário? O Heródoto entrou lá, tem passagens que demonstram muito o que era o Heródoto. Como é que a população reagiu a essa mudança? Não reagiu bem, não. O Heródoto não era uma pessoa muito querida. O Heródoto não era político. Até então, né? Ele era mais um técnico que criou uma projeção fazendo na construção civil. Tinha um irmão que era Ariosto Bento de Melo. Era o anti-Heródoto, era o Ariosto. E que o ajudou também muito na política, porque as pessoas às vezes votavam no Heródoto por causa do Ariosto. Tinha mais carisma, né? Ele era mais carismático, né? Era uma pessoa mais sensível, né? Uma pessoa mais humana, mais... Então a população não reagiu bem a essa mudança, mas a gente estava sob... Talvez tivesse sido outro prefeito, a população teria reagido mais. Mas o Vanuth também granjeou muita antipatia. Só para as pessoas entenderem, o Vanuth era visto como uma pessoa assim, exótica, né? Difícil. Uma pessoa difícil. Difícil tratamento. Né? Mesmo sendo filho de uma família tradicional, ele era uma pessoa... eu vou dar só um exemplo que talvez caracterize que ilustre quem é o perfil do quem Vanuth. Era o Vanuth. Uma comissão de senhoras do morro, aquele morro lá de Olaria, em frente ao Friburguense, lá, morro Rua Bahia. Aquele morro da Casas Populares. As Casas Populares estavam sem água, as senhoras foram lá, pedia ele já devia ter absorvido algumas... Bebia muito, né? Aí a resposta dele para as senhoras foi que as senhoras subissem na caixa d'água e urinassem, que ia ter água lá na casa dele. Quer dizer, uma pessoa assim de rompante, uma pessoa que não tinha muito... Já que a gente está traçando esse perfil talvez... também tem aquela famosa inauguração de... é bom a gente ilustrar isso, né? Um prostíbulo, né? Que era do irmão do Tião Procópio, que ele foi inaugurar... Lá na Chácara do Paraíso. Ele, como prefeito, foi inaugurar uma casa de mulher, casa de prostituição. E tinha essas coisas exóticas, né? E saiu até no Stanilau Ponte Preta, que o prefeito de Friburgo foi inaugurar. Mais um ponto de atração turística da cidade. Do livro Feder a Pá, né? Do Sérgio Porto. Mas, de qualquer forma, tirando esse lado excêntrico dele, ele era... realmente um comunista, um socialista? Ele tinha esse perfil? Quem, Vanuth? Nada. Vanuth criava caso, né? Vanuth era uma... Essa coisa do trem... Do trem, ele porque o trem, os ferroviários... Né? O sindicato... os ferroviários vieram aqui na Câmara e quiseram quase que quebrar a Câmara aqui. Com o fim, 64, né? O presidente na época, acho que era não me lembro, eu não vou afirmar quem era, mas mandou trancar a Câmara e o pessoal da Leopoldina veio aqui em pontapés, quebraram a porta da Câmara, querendo invadir a Câmara. Agora, Lúcio, você depois foi trabalhar na Câmara Municipal. Certo. A gente, assim,
não pode deixar de explorar a sua vinda aqui para a gente trazer uma história que é tabu aqui em Nova Friburgo. Já sei até. Sobre essa questão do que aconteceu de um assassinato na Câmara. Na Câmara. Ninguém mais como você pode contar como foi esse passo a passo do crime que aconteceu na Câmara Municipal de Nova Friburgo no ano de 1973. 1973. Eu fui envolvido, fiz parte muito significativa nesse episódio, porque por essas coisas de destino, Ironia. uma desgraça do destino, eu fui substituir um funcionário meu que teve um problema familiar de saúde, e ele me pediu que eu fizesse a ata dessa reunião. Mas independente de eu ter feito essa ata, eu participei muito das negociações. Eu sabia do compromisso do então presidente Alencar Barroso de ler um documento que o Guido da Flon, que foi a vítima desse crime, esse que era homem de confiança do Dr. Amâncio, mas teria uma desavença com Paulo Azevedo. Chegou até um episódio dentro do gabinete de revólver, de tiro e tal. O prefeito era Dr. Amâncio. E o secretário do prefeito era Paulo. E o presidente da Câmara era o Alencar Barroso. E o Guido, que era uma espécie de guarda-costas do Dr. Amâncio, motorista, guarda-costas, o Guido queria um favor lá na prefeitura, uma gratificação por uma conhecida dele, e o Paulo cortou. E o Guido tentou a reposição da gratificação e da nomeação da pessoa dele conhecida lá. E o Alencar ficou de ler essa carta, tal da carta, famosa carta, até o dia 31, que era o último dia da Câmara, da reunião da Câmara, e o recesso naquela época eram 2 ou 3 meses. Só tinha reunião em março, agosto e dezembro. Explica um pouquinho mais sobre essa carta, que eu não entendi. Essa carta, o Guido denunciava uma série de irregularidades que o Paulo teria cometido à frente da Secretaria da Prefeitura. É como se fosse assim, uma retaliação pelo fato de não ter devolvido. E o Alencar ficou de ler essa carta. No dia 31, aqui ao lado, de manhã cedo, abri a Câmara, o Guido já estava lá. Vamos botar a data, 31 de... Agosto de 1973. E o Alencar ainda fez a última tentativa de ler a carta. O Alencar sumiu com receio do Guido, até porque era uma pessoa já conhecida, de brigão e tal. E na hora da reunião, o Alencar me deu a tal carta, que era um papel cópia, daquela época era amarelo, era cópia de máquina de... eu sei como é que é, com aquela folha fina de seda. Isso, amarelo. Fazendo... Carbono. Com carbono, se usava o carbono. Deixa eu perguntar uma coisa. O Guido, ele era vereador? Não, o Guido era funcionário, o Guido era guarda-costas. A verdade é segurança, doutora Amâncio. Segurança e motorista. Então, na hora da reunião, um pouquinho antes, o Alencar me chamou lá e pediu que eu devolvesse a carta do Guido ao Guido e falasse com ele que a carta não seria lida.
Tinha assinatura, tá? Aí, não, justamente, aí eu peguei, quando eu vi a carta, eu vi logo que aquilo não ia dar boa coisa, né? A carta fazia algumas acusações, citando o nome de pessoas, de episódios ocorridos, que teriam ocorridos com Paulo, empreiteiros, essas coisas todas. Eu me dirigi, o Guido já estava na assistência. Eu falei com ele, Guido, essa carta não pode ser lida no expediente da Câmara, porque ela está dirigida ao Dr. Demerval, que era o presidente do partido, do MDB, né? Ela é dirigida ao Dr. Demerval, não tem assinatura, quer dizer, é um documento apócrifo. Demerval Barbosa Morim. Que era o presidente do MDB, né? MDB na época. MDB na época. E o Guido não mostrou nenhuma hostilidade a mim, ele só falou assim, mas não pode ler. Eu falei, não pode, porque não é do expediente da Câmara. Se fosse um documento dirigido ao presidente da Câmara, ele leria. Mas esse documento está dirigido ao presidente do MDB. Aí o Guido falou, e se um vereador ler? Eu falei, aí é problema do vereador. Na hora que for facultada a palavra, o vereador pode ler. E assim foi feito. Por isso que eu me confundi, pensei que ele fosse vereador. Não. Assim foi feito e o João Carlos Teixeira, foi quem começou a ler. Tião Procópio, Sebastião Pacheco, começou a ler a carta e Sebastião pediu ao João Carlos Teixeira, que estava entrando, que era vereador, para que fizesse... Ambos da Arena, né? Ambos da Arena. E isso marcou também a vida do João Carlos. João Carlos, a partir dali... O João Carlos não sabia o que era. O João Carlos entrou, o Tião pediu para que lesse a carta, ele foi ler. Depois o João Carlos sofreu muito. Mas o Tião chegou a ler, então sabia que era uma carta... Sabia, o Tião era adversário na época. Do Paulo e do Amâncio. O Tião era Heródoto naquela época. Nessa polarização política. E ali, né, mesmo, depois que eu li a carta, eu chamei os vereadores do MDB, principalmente o que eu tinha mais acesso, que era o Disseu Spit e o Geraldo Silva, lá de Conselheiro. E falei com eles dois, tem uma bomba aí, essa carta não vai dar boa coisa, não. E eles ligaram para o gabinete e foram instruídos, quem atendeu eles lá no gabinete, no telefone, né, claro, mandou que a carta fosse lida e transcrita em ata, que eles iriam processar o Guido depois. Aí a reunião, o Geraldo Silva, que era o líder do partido, né, do MDB, o Geraldo fez um discurso e falou, olha, essa carta tem acusações graves, só as pessoas citadas que poderão responder. Eu peço que se transcreva essa em ata e depois o autor da carta vai responder em juízo o que for questionado aqui. E já tinha acabado até a discussão sobre isso, já tinham trocado de assunto. Plenário e com a solicitação. Aí já estava em outros assuntos quando os três irmãos Azevedo entraram e discutiram com o Guido e acabou tendo esse assassinato dentro da Câmara que repercutiu no Brasil inteiro e me causou muitos aborrecimentos. Quer dizer, ele ficou nessa mesma sessão na Câmara. E quem atirou? Essa foi a pergunta mais feita pelos promotores lá, porque nós fomos depor na Secretaria
Os depoimentos foram tomados na Secretaria de Segurança do Estado, que era lá na Amaral Peixoto, ali, era Estado do Rio, né? Antes da fusão. E essa pergunta, eu não sei, eu não vi, porque são 4 pessoas portando um revólver dentro daquele espaço ali. O Guido estava armado também. Estava, mas não chegou, não deu tempo dele sacar a arma dele, não. Então, além dos três Azevedos, né, o Guido também armado. Armado. Então deve ter sido, Lúcio, um terror dentro da casa, né? Correu Nossa, todo mundo. correu todo mundo se jogando debaixo, que ali a câmara, a bancada tinha um espaço assim embaixo, todo mundo se jogando ali. E depois o Guido levou, os 3 saíram, deixaram o Guido estava vivo naquele porta de correr ali. Fui eu, Sebastião Pacheco e o funcionário Francisco Cereja. Aqui tinha um ponto de táxi, veio um táxi, levou o Guido para o Raul Sertão. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa eu só esclarecer uma coisa, para quem está nos ouvindo, um desses Azevedo vai ser o futuro prefeito de Nova Friburgo. Né? É o Paulo Azevedo. É o Paulo. Não, eu sei, mas quem está ouvindo, as novas gerações não sabem. Nós falamos irmãos Azevedos, um deles, que era secretário do Amâncio, vai ter vários mandatos como prefeito de Friburgo. Foi. Mesmo depois desse episódio. Episódio que... Reza a lenda, Lúcio, que tiraram o revólver do Guido, sumiu o revólver, os 2 revólveres que ele carregava. Olha, eu sinceramente eu não vi. Também eu tive esse contato que eu tive com o Guido na hora da reunião, foi ele sentado e eu ali falando com ele, eu não vi. Não, mas depois, que o Guido... no momento que os irmãos entraram e que ele tentou se defender, reza a lenda que ele tinha 2 revólveres, ou carregava 2 revólveres, e que após o episódio em que os irmãos saíram e ele ficou lá baleado, alguém tirou essas armas dele que sinceramente, acabou não eu não vi no laudo pericial. Sinceramente, se eu tivesse visto, eu afirmaria aqui agora que eu vi. Então lenda mesmo. Não, você não viu, né? Alguém pode ter tirado. Eu não vi. Porque foi uma correria danada, né? Até porque ele andava armado mesmo. Sempre. Ele já havia. Briga de futebol, lembra? Ele deu uma opção de tiro aqui na praça, saiu da Liga. A Liga era ali na Marques Braga, né? Ali no lugar. Na esquina em cima, em cima. Ele brigou violento. E ele tinha também os secretários de governo, o pessoal do governo, do gabinete, fazia sempre um encontro às quintas-feiras numa propriedade aqui em cima, depois da curva da Macumba, Fazenda Bela Vista, né? A Bela Vista. Dos Guilherme. Dos Miller. Numa dessas quintas-feiras, ele ficou aguardando ali o carro parece que do Rodolfo Azevedo, irmão de Paulo. Quando desceu, que ele teria atirado no carro e um dos filhos, o filho mais velho do Rodolfo, estava no veículo. Isso foi relatado pelo filho mais novo do Rodolfo, já falecido. Ele contou, ele era muito amigo de meu filho e contava isso. Mas eu também, passagem. Eu só ouvi deles. Eu também não. Dos outros. Essa que repercutiu muito Ele foi esse vivo crime. no hospital ainda? Foi. Ele saiu daqui e ainda estava vivo. Isso custou até uma desavença com o doutor Amâncio, porque nessa época eu estava na Voz da Serra, eu e o Paulo Santos. Você escrevia, articulista? Escrevia? A gente fazia o jornal, né? Eu, o Paulo Santos,
Isso é outra história, que o Laércio... O Américo tinha falecido. O senhor Américo tinha falecido e o Laércio era gerente da Sinimbu e estava com intenção de vender ou fechar o jornal, porque ele era gerente da Sinimbu e não tinha tempo nem vontade de assumir o jornal. E ele manifestou o desejo de fechar o jornal ou vender. E o Paulo Santos já fazia o jornal na doença do seu Ventura. Américo Ventura. O Paulo Santos, o seu Américo até que pediu que o Paulo Santos ficasse com o jornal. Seu Américo, no caso, é pai do Laércio, avô de Adriana, que hoje conduz o jornal. Quando o seu Neco, que é o seu Américo, ficou doente, ele pediu ao Laércio que colocasse o Paulo para fazer o jornal. E o Laércio colocou o Paulo e me pediu para tomar. Quer dizer, o Paulo ficou com a parte, vamos dizer, redatorial, né? E eu com a parte administrativa. E nós dois tomamos conta da Voz da Serra até que o Laércio saiu da Sinimbu e assumiu o jornal. Você ia falar alguma coisa sobre isso? Te trouxe um grande transtorno? Para mim? Doutor Amâncio, o Dr. Amâncio saiu um editorial da Voz da Serra dizendo que o Dr. Amâncio tinha que se pronunciar, né? Porque, afinal de contas, era um funcionário dele com os sobrinhos dele. E o Dr. Amâncio, na época, se omitiu. E o Dr. Amâncio parou aqui nessa banca, aqui da praça, pegou o jornal, rasgou. E depois eu nunca mais tive contato com o Dr. Amâncio, só na morte dele. Bem, nesse crime, o Paulo Azevedo foi condenado e cumpriu a pena dele, né? Cumpriu os três, né? Os três foram condenados. Não sabia. E depois ele volta para... Mas tem um episódio desse julgamento, e aí eu já acompanhava isso. Porque, primeiro que desaforaram o processo, né, Lúcio? Não foi, o processo não caminhou com a marca de Nova Friburgo. Suspeição, né? Suspeição. Isso Pressão. juridicamente é possível. Né? Foi feito todo em Niterói, na Secretaria de Segurança lá de Niterói. Inclusive no Poder Judiciário de Niterói. E tem uns detalhes, por exemplo, que você vê como é que foi meu envolvimento. O primeiro advogado dos Azevedo, dos irmãos Azevedo, foi o Dr. João Luiz do Bock Pinot, que foi meu professor na faculdade de Direito da UF, foi cassado pela Revolução, o Pinot, era irmão daquele Pinot que foi juiz aqui também. E o João Luiz, eu abri um escritório de advocacia ali no Edifício União, com mais dois amigos, Reginaldo e Alti. E o João Luiz foi padrinho do nosso escritório sobre ameaças que a polícia ia fechar nosso escritório, que nós trouxemos um comunista. E o João Luiz Pinot, quando ele veio a Friburgo, um mês no máximo depois do episódio, me chamou que eu contasse o que houve. Ele queria que eu desse a ele a visão do que aconteceu lá, porque ele me conhecia. Depois ele foi até afastado ele não terminou o processo todo com o Paulo Azevedo, como advogado do Paulo, tanto que não foi no julgamento, ele não participou no júri. Então eu falo dos problemas que eu tive porque é aquilo, quem era de um lado queria que eu puxasse para aquele lado, e o outro... E meu depoimento, não sei por que razão, meu depoimento foi o mais usado durante
o julgamento lá em Niterói, né? O promotor se valeu muito, não sei por que razão. Quantos anos eles foram condenados? Ah, não me lembro, não. Eu sei que o Paulo... Rodolfo foi absolvido. O Paulo... Foi absolvido. Não, porque o Rodolfo Que foi teria... ele que confessou. teria assumido a autoria do... Ele foi... Aí, Janaína, vê se eu vou errar nisso, Lúcio, você... o Rodolfo assumiu a autoria. Não foi? Foi absolvido. E o Paulo... E o Paulo foi condenado a 18 anos. Esse é julgamento político, né? Entrou muita política aí. Veja influência bem como, política. não é? Foi uma coisa que na época causou muito estranho. E eu vou confessar aqui, vou tornar público aqui, uma certeza de todo o episódio, de todos os acontecimentos ali, é que Rodolfo não foi o autor por um detalhe técnico que eu não sabia. Durante esse julgamento aí, eu me vali muito da amizade que eu tinha com o Laércio, porque meu pai era suspeito, né? Não que ele fosse influenciar o meu depoimento, mas eu me escudei muito no Laércio. E teve um detalhe que eu não sabia, que a primeira pessoa que entrou, o primeiro dos 3 irmãos que entraram, o primeiro que entrou na Câmara foi o Rodolfo, e o Rodolfo colocou, o Guido estava sentado logo na frente, o Rodolfo colocou um revólver na cabeça do Guido. A hora que ele entrou, depois entraram o Gilberto e o Paulo. E segundo o laudo pericial, o Guido foi morto por pistola. E o Rodolfo estava com um revólver. Então... Não foi ele. Não foi ele, e eu não... Nesse detalhe eu não sabia, eu realmente não conheço nada de arma. Muito depois, conversando até com o próprio Laércio, o Laércio falou assim, pistola não tem cano. Então, se o Rodolfo botou... E você fica numa situação junto tanto ao Gilberto quanto ao Rodolfo e o próprio Paulo. Quer dizer, eu fiquei... Um jornal da época falou que meu depoimento, que condenou o Paulo, foi meu depoimento. Eu não contei nem um pouquinho mais, nem um pouquinho menos. Eu contei o que vi. E a ata, eu deixei a ata muito simples, anexei a carta, claro. A carta, aquele papel que dizem que era uma carta. E disse que só na ata disse que em determinado momento houve um tumulto na assistência e a reunião foi suspensa. Não botei tiro, não botou nada disso. Agora, na época, tinha um vereador, eu já trabalhava na prefeitura nessa época, na Secretaria de Obras com Alceir Bicho. Alceir. E foi um vereador lá ver um problema de uma planta conosco, Cláudio Teixeira. Cláudio Teixeira, de Rio Grandina, que era mancista. Mancista. E ele, então, relatou o depoimento dele pra gente. Tudo que ele viu. Que ele falou, foi interrogado, ele contou o que ele viu. No entanto, fica agora você revelando isso, a promotoria não quis usar os depoimentos dos vereadores. Foi em cima de você pela redação da ata. Não, isso que vem na minha cabeça. Por quê? Eu me lembro direitinho, seu Cláudio Teixeira, ele era falante, baixinho, uma pessoa simpática. Eu me lembro que tinha, por exemplo, o Sebastião Pacheco, que era oposição, Francisco Porto, que era oposição,
E os outros vereadores todos, Zé Carlos Schwenk, os outros vereadores todos, e o promotor pegou o meu depoimento, quer dizer, porque eu não era vereador. Então ele, agora você me deixou mais tranquilo, porque o promotor deve ter falado, bom, esse aqui é contra, esse aqui é a favor, esse aqui é neutro. Então ele me usou. Só que o jornal aqui, que era do Amâncio, que apoiava o doutor Amâncio direto, tinha os atos da prefeitura e tudo. Porque o doutor Amâncio e o Américo Ventura depois haviam rompido, né? Na última eleição, a eleição desse mandato, a Voz da Serra ficou com o Ariosto, apoiando o Ariosto e a Arena. Não foi isso? Chegou a apoiar, não, mas não era... Não apoiou o Amâncio também? Não apoiou, porque o seu Neco já tinha rompido com o doutor Amâncio. E a gente ficou... E o jornal já tinha... Seu pai tinha rompido com o Amâncio também? Também. Seu Batista também. Álvaro de Almeida também, Lafayetinho. Então, o doutor Amâncio ficou praticamente isolado e quer dizer, ele não... O jornal, de uma certa forma, culpou o doutor Amâncio de ser o causador de tudo, porque a partir do momento que o Guido entrou no gabinete da prefeitura e tentou dar um tiro no Paulo, o doutor Amâncio teria que ter tomado partido de um lado ou do outro, né? Então, peraí, o Guido já tinha esse antecedente? 15 dias antes ele tentou matar o Paulo. Ele tentou matar o Paulo dentro do gabinete. Dentro do gabinete. E foi uma sexta-feira isso. E um primo do Paulo que salvou o Paulo, que deu um tapa na mão. Tem um precedente. Tem um precedente, tem. Ele entrou no gabinete para matar o Paulo. E Janaína, que foi quem salvou o Paulo, porque ele deu. Isso eu sabia. E essa história, quer dizer o doutor Amâncio já teria que ter tomado uma atitude. Entendi. Quando houve essa tentativa o que ficou mais... que se fala foi o crime da Câmara, mas aí você já... Não, teve dois episódios também, né? Esse do carro lá na Curva da Macumba. Esse eu não sabia. E esse dentro do gabinete. Dentro do gabinete. Eu não sabia. E a prefeitura, quer dizer... É importante esse depoimento para a gente esclarecer esse fato. E na prefeitura jogou-se um pano quente sobre essa tentativa de assassinato, dizendo que o revólver tinha caído no chão e acertou o pé. Mas ele tentou, mas o Paulo estava no gabinete. Estava no gabinete. Mas acertou no pé do Vassalo, que é primo dele. Era assessor de Paulo no gabinete. Aí abafou o caso. Abafaram dizendo que foi o revólver caiu e tal. Quer dizer, isso aí prejudicou. Então, isso veio num crescente, entendeu? Isso veio num crescente. E tudo por causa de uma nomeação. Então esse fato aí do gabinete foi 15 dias antes. 15 dias antes. E tem agora, Lúcio, uma coisa que me chama a atenção nesse processo todo. É a primeira vez que eu falo disso, hein? Vocês me conseguiram e eu tinha prometido de nunca falar sobre esse assunto. Não, mas isso, primeiro a gente tem que te agradecer a confiança, né? Com certeza. A gente está até estourando o tempo aqui, mas a gente vai ter que... A gente agradece a confiança e a importância do seu depoimento para a história de Nova Friburgo. É isso que eu ia ressaltar, porque eu deixei uma carta. A gente não quer que nada político partidário. A gente quer registrar para até uma falha minha como secretário de Educação e Cultura, à época, eu deveria ter feito isso. Pelo Departamento de Cultura da Prefeitura. Porque eu perdi grandes depoimentos. Laércio, professor Coutinho, e por aí vai. Sebastião Procópio, que era uma figura folclórica. Que tinham e tiveram a representação. O próprio Paulo Azevedo. Né? Mas sempre é tempo. E esse momento aqui é um momento muito importante. E eu queria perguntar a você se houve pressão, porque vivíamos a época do governo Médici,
Nossa, a ditadura mais sangrenta, o período mais sangrento da ditadura militar foi do esse. Médici. Se houve pressão para caçar o doutor Amâncio, afastar, intervir no município, colocar um interventor, se houve muita pressão nesse sentido por parte da Arena e dos golpistas de 64. Olha, esse eu não tenho conhecimento, com certeza meu pai teria. Porque meu pai, conforme eu falei, meu pai foi teve uma participação muito ativa, porque papai era anti-Paulo, né? Papai havia brigado com Paulo, não com Amâncio. A briga do meu pai foi com Paulo. E eu tenho que registrar também que nunca houve, por parte do Gilberto, do Rodolfo e do próprio Paulo, nunca houve qualquer ato de hostilidade a mim. Pelo contrário, o Paulo me ajudou muito com a colocação de um cunhado meu. O meu cunhado chegou a almoçar almoçar e jantar na casa da esposa do Paulo em Petrópolis. Condenou ele, não tem nada a ver. Não teve nada, nenhuma. Eu até participei de uma reunião com o Jorge, que era o presidente, com Paulo e Saad, que era o secretário de Fazenda. Nós 4 fizemos uma reunião. Para comprar o PED do Banco do Brasil, não foi isso? Foi alguma reunião muito importante que o Jorge fez questão que eu fosse e o Paulo nunca demonstrou qualquer rancor ou hostilidade a mim. Só para eu concluir aqui uma que eu acho importante na parte política, que o Paulo me relatou isso. Quando eles foram transferidos, que eles estavam em prisão domiciliar, quando foram transferidos para o presídio em Niterói, os 3 irmãos, e que chegaram em Niterói, quem os aguardava era o senador Amaral Peixoto. Você tem conhecimento disso? Eu cheguei... Não, eu não tenho, não. O senador Amaral Peixoto era militar, comandante da Marinha, não é isso? E ele era o senador e presidente do MDB no estado do Rio de Janeiro. Isso, e muita uma liderança. Eles foram para um presídio militar. Parece que ali na Alameda, não é isso? Onde hoje estão... Alguma coisa por ali. Da polícia, depois que foram para o outro. E o senador Amaral Peixoto chamou o comandante do batalhão e disse que ele estava recebendo 3 figuras de Nova Friburgo envolvidas num crime que ele classificava como crime político. Crime político e não crime comum, e que ele iria acompanhar o tratamento dado a esses 3 friburguenses. Então ali, porque o Amaral Peixoto era a figura de destaque no MDB com Ulisses Guimarães, Tancredo, e o Amaral Peixoto tinha uma linha de negociação com Golbery do Couto Silva, que era o bruxo da ditadura. E segundo, aí já são as conjecturas da coisa, o Golbery é que segurou a intervenção militar em Friburgo. Pedido do Amaral Peixoto. Essa também eu não sabia. Intervenção militar por causa desse fato, desse crime. Eles iam tirar o doutor Amâncio, tirar o vice-prefeito, fechar a Câmara e ia colocar aqui um município de segurança nacional, que não tinha eleição, não é isso? Isso. Isso foi ventilado. Então... Porque te interrompendo, tinha no sanatório naval uma pessoa interessada, um militar muito interessado em ser candidato a prefeito em Friburgo. E nesse caso aproveitaria para ser um interventor. Não pode falar o nome dele, não? Eu não tenho o nome dele todo, eu também não tenho, mas era o que a gente acho que era médico, não sei se era médico, o oficial Ademar.
Então o Amaral Peixoto teve essa... Mas eu estou conjecturando. Não, tá certo. Mas Isso é conjectura mesmo. O Amaral Peixoto impediu uma intervenção militar em 1983. Foi pedida. O julgamento foi... Não, O julgamento foi em 75. Ah, tá, em 75. 75. E aí já foi condenado. E Então, o Amaral Peixoto enquadrou, assim, entre aspas, o comandante do batalhão. Entendi. Chamou a ordem como uma autoridade militar. E como que se acontecer alguma coisa a esse rapaz, você vai ser assim, nesses termos. Estou fazendo conjecturas aqui não sei se foi isso, mas enquadrou. E politicamente agiu com as lideranças do MDB que tinham contato com o governo federal. E quem fazia isso era o Bruxo, não é? Que articulava, que era o Golbery do Couto Silva. Então reza a lenda que Amaral conseguiu, junto ao Golbery, que deixasse o doutor Amâncio em paz. Porque imagina a pressão que o doutor Amâncio na época deve ter sofrido. Exatamente. Vocês me fizeram. Eu tinha prometido rompi um. Não, mas Lúcio, eu prometi de nunca tocar nesse assunto, porque é um assunto que dói, né? É um assunto claro. Que machuca. Marcou muito. Uma família, o pai do Paulo era muito amigo do meu pai, por causa do Esperança também. Meu pai era Esperança, e isso aí mexeu um pouquinho. Embora, por essas circunstâncias de vida, hoje a filha do Gilberto Azevedo é médica da minha esposa. Quer dizer, então, não, e você vê que... as famílias estão sempre entrelaçadas. Não, claro. E você vê que um crime como esse, possivelmente, né, quase gerou uma intervenção no município. Quase. Teve perto, não teve? Teve, muito perto. Teve perto. Obrigada, Lúcio, pelo seu depoimento. Nada, eu que agradeço são... Deixar com você as últimas palavras. Eu só agradeço a vocês, porque muita gente não tem conhecimento dos bastidores, principalmente desse episódio lamentável que tornou Friburgo falada no Brasil inteiro. Muita gente não conhecia, não conhece a história verdadeira, mas é bom porque eu tirei até, vamos dizer, tirei um peso das minhas costas, porque eu nunca tinha falado publicamente desse episódio. E agradeço a vocês também a oportunidade de ter vindo aqui falar um pouco de política. Eu sempre brinco que eu era... Quem era Paulinho falava que eu era Horto, quem era Oró dizia que eu era Paulinho. Então eu brinco que eu conseguia desagradar os dois lados. Mas durante esse tempo todo tive muito respeito por todos os presidentes da Câmara que passaram aí. A Câmara de Friburgo, isso eu faço questão de falar, inclusive na presidência do Jorge, a Câmara de Friburgo era uma Câmara invejada e tida como exemplo